Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a SMEC pelo convite, em nome do Dr. Ângelo. É uma honra estar aqui hoje participando desse ciclo de debate com palestrantes de altíssimo nível. Tive a oportunidade de vir assistir a palestra do professor Emílio e foi sensacional. A da professora Janaína assisti via online, também foi maravilhosa. Então, foi uma ideia fantástica esse projeto, Ângelo, parabéns. Que tenhamos mais, né? Porque a gente sai daqui com uma reflexão muito boa, algo que a gente possa mudar. Não temos respostas para tudo, né? Aliás, o Dr. Ângelo disse que ao final vocês podem tirar dúvidas, questionamentos, mas quem vem cheio de dúvidas para cá sou eu. Eu é que vou passar uma série de questionamentos para vocês sobre essa temática dos negócios jurídicos processuais, que é o objeto do meu estudo do doutorado lá em Coimbra. Um tema, já que eu venho trabalhando há mais de 2 anos com esse tema e não tenho ainda algumas respostas. Então, preciso que a gente possa abrir aqui um debate para que possamos refletir e aprimorar aí algumas ideias. Então, muito boa tarde a todos. Vamos fazer aí algo bem dinâmico, né? Já saindo muito dessa proposta de ficar na teoria, vamos falar um pouco de teoria, mas vamos ver os aspectos práticos, que é o que mais nos interessam nessa temática, então, sobre os negócios jurídicos. Que eu considero já de antemão, falando para vocês, um dos top trends assim, do novo Código de Processo Civil, né? Que é essa cláusula geral de negociação de negócios contratuais. Né? A gente vem falando aí em contratualização do processo, convenções entre as partes, acordos entre as partes, em âmbito processual, lembrando que estamos falando em âmbito processual e não de direito material, mas como é que se dá isso? Né? Como é que as partes, então, elas podem realizar acordos em âmbito processual? Como é que é isso? Agora é uma feira, é um oba-oba, cada um apresenta uma proposta e o juiz, como é que fica o papel do juiz? Gostaria de saber, inclusive, se temos magistrados hoje aqui. Ótimo, temos magistrados, né? Temos magistrados, e aí é bom que a gente possa fazer a reflexão, porque eu converso muito com alguns colegas magistrados que já depois, mais de 1 ano e meio de vigência do Código, ainda não tem respostas para me dar sobre essa temática. Então, é um tema com muitas nuances importantes, muitos questionamentos, e vamos hoje aí aflorar o debate. Fiquem à vontade também para me interromper, porque assim a gente só enriquece, então, a nossa exposição. Bom, essa concepção, né, dos negócios jurídicos processuais, como então a gente já falou aqui inicialmente, seriam então, a grosso modo dizendo, as partes negociando o processo, o procedimento. Né? Então, é o mesmo termo de contratualização do processo, convenção entre as partes, negócios jurídicos processuais, flexibilização procedimental, são termos que trazem a um único artigo, remetem a um único artigo, que é o artigo 190 do Código de Processo Civil. Aliás, hoje nós vamos ficar nesse tempo todo só falando de um único artigo. É incrível isso, né? Como é que a gente às vezes faz uma leitura rápida do artigo, acha que entende o artigo e não consegue entender e nem ter a dimensão, nem vislumbrar a dimensão que esse único artigo traz para a gente, inclusive em âmbito prático, principalmente em âmbito prático. Esse artigo 190, para que vocês possam ter uma ideia, eu tenho um curso de 10 horas sobre ele, em que acabam as 10 horas e eu não consigo falar tudo. Então, eu vou tentar cumprir o tempo aqui, tá certo? Para que a gente possa aí refletir sobre as principais ideias sobre esse assunto tão instigante para mim, é um assunto muito instigante. Sobre uma concepção, então, de publicismo, né, que nós temos, o juiz ele se posiciona como uma figura central do processo. Né? Como consequência dessa concepção publicista, então, o juiz ele poderia fazer tudo em detrimento das partes, que não teriam, então, autonomia para quase nada. É assim que a gente vê o processo, praticamente, não é? O juiz, ele é o dono do processo, é ele que comanda o processo. É ou não é? Ainda hoje nós temos essa concepção muito forte na nossa prática, essa concepção publicista muito presente. Né? Embora agora, com a ideia do Andrea Proto Pisani, italiano,
eu venho falando mais sobre a concepção privatista do processo, que já entraria num contraponto a essa publicista, já tirando tanto os poderes do magistrado e passando os poderes para as partes. Então, é nisso que entram os negócios jurídicos. Seria uma forma, então, de tirar o poder, aquele poder gerencial, de gerenciamento do magistrado, para as partes. Então, a gente pode dizer que o advogado ganhou com esse artigo 190? Com certeza. O advogado que sabe usar e que tem conhecimento, porque muitos ainda não têm conhecimento e não têm sequer a noção da dimensão que esse artigo 190 traz para a advocacia. Uma conquista muito grande para os advogados. Ele fecha um pouco o poder do magistrado, dessa concepção publicista, de supremacia da magistratura. Então, eu trago aqui, eu começo sempre a minha explanação com alguns problemas. Tá? A gente vai responder isso tudo ao final, mas quais são as principais nuances que eu tenho visto que esse enfrentamento dessa temática sobre os negócios, eles causam? Como é que seria isso? Vamos então tirar o gerenciamento do magistrado, vamos passar esse gerenciamento processual para as partes, claro, devidamente representadas pelo seu advogado, mas como é que seria isso? Então, um advogado se reúne com outro, fazem um tipo de proposta, e então o magistrado é obrigado a acatar, Alguém aqui já fez algum negócio jurídico processual? Ou conhece alguém que já fez? Não, Quase 2 anos de vigência do Código. Eu já fiz, vou contar para vocês a experiência, mas não foi no Tribunal aqui de Justiça do Estado do Ceará, foi lá no Rio de Janeiro, vocês já devem ter percebido que pelo meu sotaque eu não sou daqui, e foi muito bem aceito. Mas aqui no Estado do Ceará desconheço ainda alguma aplicação sobre o negócio jurídico processual. E também gostaria de entender por que não está sendo, os advogados não estão usando. Eu gostaria muito de entender por que a advocacia não está usando essa ferramenta fantástica. Mas então vamos lá, vamos aqui algumas problematizações sobre como seria então esses acordos entre as partes em âmbito processual. Bom, as partes, elas podem apresentar ao juiz, por exemplo, um acordo sobre os prazos do processo, tanto de redução quanto de ampliação. Então, nós temos lá um prazo de 15 dias para o recurso extraordinário. Eu posso virar para o advogado da outra parte, me encontrar com ele para, olha, esse prazo de 15 dias está muito pouco. Vamos aí acordar que a gente vai interpor o RE, o RESP, em 20, 30 dias, 40 dias, está bom para você, está ótimo para mim. É possível isso, essa redução ou ampliação de prazo processual por um acordo entre as partes? Afinal, estamos falando de acordo entre as partes em âmbito processual. Outra questão, as partes podem convencionar o perito responsável pela perícia. Como é que seria isso? Não é o magistrado lá que escolhe, não é o tribunal que já tem lá o perito responsável para aquela determinada perícia. As partes, então, agora podem, de comum acordo, lembrando, vamos ter sempre aí a premissa de que o acordo, para que ele exista, ele tem que ser o quê? Acordo, tem que ser as duas vontades, Ninguém faz acordo sozinho, você não casa sozinho, você precisa da outra pessoa falar sim. Então, o acordo, ele só funciona quando as duas partes aceitam. Então, as duas partes, elas podem convencionar o perito, podem compartilhar esses honorários do perito. Vejam, é possível supressão de instância? Já tive numa palestra que me perguntou. Então, estamos lá em primeira instância e as partes decidem que não querem levar o caso ao tribunal. Já querem logo partir lá para os tribunais superiores. Pode? É possível essa supressão de instância? Chega até a doer um pouco, Chega a doer. Mas, falando em negócios, em autonomia de vontade privada, o que pode e o que não pode. Temos aí, existe doutrina já falando sobre isso. Tanto de supressão de instância, se é possível ou não, acordos para alterar competência absoluta. Hein, Ângelo? Já pensou numa coisa dessa? Alterar competência absoluta? Será que as partes podem tanto assim para alterar a competência absoluta? Ratear as despesas do processo? Vejam, são várias perguntas, várias, que a gente fica imaginando, isso tudo em âmbito processual. O que as partes podem fazer? Como é que funciona esses acordos processuais?
né? Podem ratear, então, despesas do processo. Eu dou X, você dá Y, e pronto. Podem dispensar o assistente técnico. Como é que fica? A gente acorda, né? Estou aqui com a minha aluna Juliana, até gostaria de cumprimentá-la. A gente acorda que vamos dispensar o assistente técnico. E aí o magistrado diz, Juliana, que ele só consegue proferir aquela sentença com o parecer do assistente. Como é que fica? As partes acordaram que não haverá assistente. E aí? Como é que o juiz pode fazer o seu grau de convicção sem um relatório? Né? Sem um documento do assistente? Prerrogativas de defensoria pública e ministério público, elas podem ser convencionadas? Eu estou atropelando vocês com muitas questões, né? Porém, eu posso chegar lá na defensoria pública, que nós sabemos que temos a prerrogativa dos prazos, e virar: não, doutora, eu já falei lá com a outra parte e a gente já resolveu que, em vez de ser 30 dias o prazo do seu recurso, a gente vai recorrer em 3. Imagina isso na defensoria pública, hein? Como é que seria isso? Convencionar prazos de defensoria pública, de ministério público, né? E fazenda pública, como é que seria isso? Ainda tem uma outra questão que eu li num livro que eu fiquei estarrecida. As partes convencionando o princípio da perpetuatio jurisdictionis, né? Aí eu dou sempre esse exemplo em turma, que é o seguinte: você começa uma lide aqui em Fortaleza, né, aqui, e aí eu me mudo para o Rio, volto para o Rio, encontro o Ângelo lá no Rio, nós estávamos litigando em Fortaleza, e aí agora os dois estão morando no Rio de Janeiro de volta. Bom, Ângelo, é o seguinte: para que aquele processo vai continuar correndo lá no Ceará? Vamos trazer esse processo para o Rio de Janeiro, afinal eu nem vou mais pisar no Ceará, e você nem está indo mais com tanta frequência. A gente pode deslocar esse processo do Ceará para o Rio de Janeiro por uma convenção, por um acordo? Vejam, será muito melhor para mim, muito melhor para eles, já que ambos estarão no Rio de Janeiro e conseguem dar andamento ao processo. Mas é possível isso? Já vi autor falando que pode. Eu fiquei surpresa. Depois gostaria de saber aí a opinião de vocês. Então já existe uma doutrina dizendo que isso é possível. Então eu pergunto, e o princípio da perpetuatio jurisdictionis, como é que ficaria? A gente pode convencionar tudo agora, então? Daqui a pouco a gente está convencionando até o juiz, né? Não quero esse, quero aquele. As partes convencionam que aquele ali que vai poder julgar o caso, mas como é que fica isso? É uma loucura. A gente acha doutrina para tudo. E a doutrina recente, o que é mais assustador, né? Já que a temática é nova. Essa questão nova no sentido da amplitude, né? Porque essa questão dos negócios jurídicos já existia, né? As partes já convencionavam foro, né? Isso não é novo. Não é novo. O que é novo é a amplitude agora que o artigo 190 traz para a gente, né? Então, quais seriam esses limites? Até que ponto seria possível permitir essa flexibilização processual? E agora, para os colegas magistrados aqui, eu pergunto, e aí eu gostaria que já fosse pensando, fossem já refletindo, para que pudéssemos, ao final, discutir. E o juiz? Qual seria o papel do juiz? Já que as partes acordam, como é que ficaria a situação do juiz? Né? O juiz, independentemente de ser parte ou não no processo, pode ser parte na negociação jurídico-processual? O juiz, ele pode ser parte no negócio jurídico-processual? Né? Vamos refletir. Se fizer parte da negociação, esta participação afeta a sua independência e a sua imparcialidade? Se ele fizer parte. Então, vejam, já estamos deduzindo que ele faz parte, ou não. Não sendo parte na negociação, deve o juiz atuar para preservar a igualdade das partes? A atuação do juiz, interferindo na negociação, mesmo não sendo parte, mitiga a imparcialidade? Gente, eu peço desculpas, eu fui esquecendo de passar para vocês, eu estou passando aqui só para mim. Olha, tem tudo aqui bonitinho. Tudo esquematizado, fruto de meses e meses de trabalho. Né? Aqui são as questões mais técnicas referentes ao processo. Aqui também, pronto, o juiz.
qual seria o papel do juiz? Né? Se ele fizer parte dessa negociação, será que isso afetaria, então, a sua independência, a sua imparcialidade? Porque, vejam, o juiz estaria se metendo no acordo entre as partes. Então, ele deixaria de ser parcial. Né? Poderia estar influindo ali, inclusive, fazendo a cabeça da parte, né? Tentando levar mais para aquele lado, mais para o outro. Bom, vamos continuar. É a exigência do devido processo legal a homologação do negócio processual pelo juiz? Né? Como é que ficaria esse papel do juiz? Já temos um enunciado, né, do Fórum Permanente, anunciado 133, um pouco tanto quanto estarrecedor do meu ponto de vista, dizendo que não é necessária a homologação do juiz para os negócios jurídicos processuais. Então, o juiz foi reduzido, não posso aqui falar quase nada porque temos colegas magistrados, né? Mas o papel do juiz nesse âmbito dos negócios jurídicos foi muito reduzido, gente. O juiz não precisa nem homologar o acordo. Tem um enunciado falando sobre isso. Mas vamos lá, que eu não posso dar todas as respostas agora. Essa ausência de homologação, ela afeta o negócio no plano da existência, da validade e da eficácia? Qual seria o momento da homologação do negócio jurídico processual? Antes de se pôr em prática os termos do negócio ou na sentença ao final? Também tem. Qual seria o momento? Vislumbrando a hipótese de homologação, porque em alguns casos em lei é exigida a homologação judicial. Algumas hipóteses, não todas. Não sendo exigência do sistema, qual o momento em que o juiz deve se manifestar sobre o negócio jurídico processual, reconhecendo ou não que este respeita a ordem pública e está conforme os ditames constitucionais? Estas são apenas algumas das minhas perguntas. Algumas. Acho que só com isso a gente já poderia passar o final de semana aqui tratando sobre os negócios jurídicos. Então é um tema muito complexo, é um artigo apenas do Código de Processo e com todas essas nuances. E eu ainda pergunto a vocês da magistratura, como é que ficaria o papel do magistrado, do juiz? Vamos lá, então vamos analisar alguns casos, alguns aspectos aqui teóricos, né? Numa visão panorâmica sobre os negócios jurídicos, nós temos que a flexibilização ela não importa em renúncia ou negociação à forma, não é isso. O processo vai continuar existindo, né? Tem lá a sua formalidade que deve ser respeitada. O que esse artigo 190 ele enaltece, né, que as partes participam ativamente, tem aí uma ênfase no contraditório participativo. Então, de forma alguma, estamos aí de boca convencionando algo. Ainda que se convencione algo de boca, deve ser reduzido a termo. Em Portugal, um breve panorama sobre os negócios jurídicos, em países como Inglaterra, França, principalmente, já vem sendo muito utilizados os negócios jurídicos processuais. Aliás, nós adotamos essa ideia da França, né? Lá tem a figura dos protocolos, que são os contratos. Então, o que reduz, obviamente, o número de litígios, o grau de litigiosidade, né? Já que as partes estão acordando, estão flexibilizando o processo e dando celeridade processual. Afinal, é isso que a gente busca, celeridade, a tal celeridade, né? Que a gente nunca vê, mas é a busca, né? É o sonho. Então, essa celeridade processual é o que a gente quer para a nossa vida. 10 anos esperando um processo faz sentido? 8 anos, 7, é inviável. Quando a gente fala em precatório, então, é o neto que recebe, né? A gente só escuta isso. Quando fala em precatório judicial, o seu neto vai receber, o seu bisneto. Como é que pode vislumbrar uma situação dessa? Separação litigiosa até pouco tempo atrás era coisa de 3 anos, 2 anos. Imagina você ficar lá casado, 2 anos assim, casado no papel, não poder se livrar da pessoa. Então, enfim, essa ideia ela foi muito absorvida no Código de Processo agora de 2015, ela foi tirada do ordenamento francês, que está dando muito certo lá, e na Inglaterra também. Em Portugal,
eles ficam estão com muita inveja desse nosso artigo 190, muita inveja, porque lá agora eles também têm um Código de Processo Civil novo, o CPC de 2013, e aí lá vigora o princípio da gestão processual. O que é o princípio da gestão processual? É o juiz como gerenciador do processo. Pronto, acabou. Parte tem poder. Quando eles ouviram isso, eles ficaram enlouquecidos. Mas como é isso? Né? Tive lá agora, semana passada, minha professora, minha orientadora, virou e falou: mas a doutora Paula, isso está a funcionar no Brasil? Aí eu fica sem graça, né? Porque, vejam, vocês aqui nunca fizeram um negócio jurídico. Então ainda não está tendo total aplicabilidade. Algo que é fantástico aí para os advogados, inclusive para ganhar dinheiro também, né? Para ganhar um retorno financeiro muito mais rápido. As partes estão transacionando, quer dizer, vai sair muito mais rápido o seu dinheiro. Então, lá em Portugal, vigora o princípio da gestão processual. Veja como é diferente o ordenamento. O juiz lá tem o dever de dirigir ativamente o processo e de providenciar pelo seu andamento célere, promovendo oficiosamente as diligências necessárias ao normal prosseguimento da ação, visando a diminuir os custos, o tempo e a complexidade do processo. E aí eu pergunto, né, professor, aqui é um trecho do professor Miguel Teixeira de Souza, e aí eu pergunto, como assim, vislumbrando diminuir o tempo? Se o juiz é que vai gerir o processo, é ele que vai tocar o processo, ele é o principal personagem do processo, ele é o protagonista. Quem vai dar movimento àquele processo, andamento àquele processo é o juiz. Eu acho que aqui a gente ainda está seguindo um pouco essa lógica portuguesa, ainda não estamos aí muito adaptados, né, ao sistema francês, inglês, a gente ainda está com isso, deixa que o juiz, e as partes. Com o 190, as partes é que mandam. Né? As partes é que mandam. Vamos fazer esse artigo 190 valer, sair da letra da lei, porque senão é lei morta, é letra morta de lei. Né? Não tem aplicabilidade, não tem eficácia. Bom, nesse âmbito, né, então já fizemos aqui um panorama, inclusive internacional, sobre essa aplicação dos negócios jurídicos processuais, né? E eles lá, os portugueses, sentem muita inveja da letra da nossa lei. Só que eles também ficam assim, dando páginas de como nós não damos aplicabilidade a isso. Né? É algo que eles queriam muito para o ordenamento deles. Mas, enfim, nesse âmbito, quando a gente fala então de negócio jurídico processual, nós temos uma dicotomia muito forte em o que deve prevalecer. Né? E aí eu pergunto para vocês, deveria prevalecer uma natureza cogente da norma processual, né? O que prevalece é a letra obrigatória da lei, aquilo que foi emanado pelo Estado, que é obrigatório, ou o princípio do autorregulamento da vontade, que também está lá disposto na Constituição Federal. Vejam que é complexo. O que vai prevalecer? É o que está escrito na lei, de forma obrigatória, ou é algo que as partes convencionam, que está lá na Constituição Federal, no princípio do autorregulamento da vontade? No âmbito de natureza cogente da norma processual, nós temos que o direito processual ele é um conjunto de princípios e normas destinadas a reger a solução de conflitos mediante o exercício do poder estatal. Essas regras postas pelo Estado de modo imperativo são regras de direito e vinculam todos os sujeitos do processo. Né? Palavras do próprio professor Cândido Rangel de Lamarco. Então, são normas imperativas, né? Postas pelo Estado. Quanto ao âmbito do autorregulamento da vontade, nós temos aqui o artigo 5º caput da Constituição, né? Que tem lá dentro, como direito fundamental, a liberdade. Né? O prestígio da vontade das partes e da autorregulamentação demonstra-se como desdobramento de um dos principais e mais antigos direitos fundamentais, a liberdade. Né? Nós temos ainda o artigo 6º do Código de Processo Civil, que traz lá o princípio da cooperação. Vejam, cooperação entre as partes não exige autonomia da vontade? As partes, elas devem cooperar
por vontade própria. Então, exige-se autonomia de vontade. Então, como é que ficaria essa dicotomia? O que deve prevalecer? Porque se a gente entende que o que deve prevalecer é a norma escrita, é a lei escrita, cogente, então não há que se falar em autonomia da vontade. E se a gente entende que o que prevalece é a autonomia da vontade, não há que se falar, né, em acordo. Em letra de lei obrigatória. Porque se as partes vão lá, fazem o seu acordo e aquilo é o que prevalece, por que serve a lei então? Mas também não pode ser 8 e 80, né? Temos aí que fazer uma ponderação, temos que, né, ser razoáveis, né? Princípio de proporcionalidade, inclusive. A previsão constitucional dos negócios processuais. Muita gente fala dos negócios jurídicos processuais e aí acaba perguntando, mas, Paulo, tem previsão legal para que a gente possa falar em flexibilização procedimental? Ou seria esse artigo 190 inconstitucional? Bom, esse artigo 190 ele não é inconstitucional. Tá? Temos o respaldo na Constituição Federal, aqui no artigo 5º, inciso 35, né, que traz lá: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, acesso à justiça. Está aí o fundamento constitucional para os negócios jurídicos processuais. Então, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 190. Temos aqui uma definição que, para mim, de todos os livros que eu já li sobre a temática, é a melhor sobre o negócio jurídico processual, que é do professor Fred Didier Júnior. E ele diz assim: é um fato jurídico voluntário, né, vejam, a vontade, em cujo suporte fático confere-se ao sujeito o poder de escolher a categoria jurídica ou estabelecer dentro dos limites, vejam, há limites, então há limites, dentro dos limites do próprio ordenamento jurídico, certas situações jurídicas processuais. Então existe um limite, não se pode convencionar tudo, mas é um fato jurídico voluntário, claro, emanado da vontade. Agora, o ministro Luiz Fux, que foi um dos relatores, né, do Código de Processo Civil, ele rechaça, ele diz que os negócios são a exceção do sistema processual, que traz algumas hipóteses de que conferem poder dispositivo aos litigantes, sendo regra as normas processuais cogentes, das quais não podem negociar, ficando adstrita apenas à prática dos atos. Então, ele considera a exceção do sistema, os negócios jurídicos processuais. Vejam como a matéria ela é divergente. Né? Estamos falando aqui de Cândido Rangel de Dinamarco, de Fux, né? Temos aqui alguns outros mais para frente, que também eu trouxe aqui relatando o posicionamento. Não é algo uníssono na própria doutrina. Mas a lei é clara, o artigo 190, ele é claro em sua redação. Né? Ele traz, sim, essa amplitude das partes negociarem em âmbito processual. Bom, vamos continuar aqui. Seria o processo, então, o negócio jurídico? Bom, os negócios jurídicos processuais, para que eles sejam considerados negócios jurídicos, então, eles devem obedecer lá aqueles requisitos do artigo 104 do Código Civil, né? Devem respeitar os requisitos de validade do negócio jurídico, artigo 104. E pautados no princípio da livre estipulação contratual, também disposto no artigo 421 do Código Civil. Então, para que eles possam ser considerados negócios jurídicos, eles devem se submeter à existência, à validade e à eficácia dos negócios jurídicos lá regulamentados no Código Civil. Aqui nós temos sobre o negócio jurídico processual. Vejam, continua aqui a crise da doutrina. Barbosa Moreira. Barbosa Moreira entende que a vontade das partes pode ordenar-se a influir no modo de ser do processo, no conteúdo da relação processual,
concebendo-se que as partes podem querer criar a obrigação de assumir determinado comportamento, de praticar determinado ato, como não recorrer, desistir de um recurso, desistir da ação. Então, prevaleceria a vontade das partes. Posicionamento contrário, temos aqui Cândido Rangel Dinamarca, né, que rejeita, tinha que ter colocado isso bem grande, rejeita qualquer possibilidade de existência dos negócios jurídicos processuais. Para o Cândido Rangel, os efeitos dos atos processuais resultariam sempre da lei e não da vontade das partes. Quer dizer, para que vontade, né? A parte não manda nada. Cândido Rangel. Daniel Mitidiero rechaça, essa de mim então de neon, né? Rechaça a existência dos negócios jurídicos sobre o argumento de que na relação processual não haveria espaço possível para o autorregramento da vontade, uma vez que todos os efeitos possíveis de ocorrência em virtude de atos dos sujeitos de processo já estariam normatizados. Então, Daniel Mitidiero rechaça. Daniel Mitidiero, né, contemporâneo de nós. Não é ninguém, né, de um tempo muito passado, né, colega nosso de processo, de processualista. Então, rechaça a existência dos negócios. Alexandre Câmara. Não existem negócios jurídicos processuais exatamente porque os atos da vontade praticados pelas partes produziriam no processo apenas os efeitos ditados pela lei. Mais um. Vejam que temos uma corrente contrária aos negócios jurídicos processuais. Mas, como a gente vai trabalhar aqui sobre os negócios jurídicos, né, a gente não pode seguir aqui a linha, essa corrente minoritária. Só trouxe para que vocês vislumbrem aí a ideia de que não é algo tão uníssono na doutrina, né? Quando a gente pega para estudar um determinado assunto, a gente vê argumentos para todos os lados, e eu fiz uma seleção dos principais doutrinadores nessa temática, tanto para o sim quanto para o não. Mas a gente tem que estabelecer que os negócios existem, os negócios são válidos, né, em âmbito processual. Então, vamos considerar que o que prevalece são os negócios jurídicos processuais, que é realmente, de fato, o que prevalece. Só não está tendo ainda aplicabilidade. Considerando isso, então, para que o negócio seja válido, deve-se observar, então, aqui alguns dos requisitos: capacidade das partes, idoneidade do objeto, legitimação para realizá-lo, consentimento, claro, vontade livre de vício, causa, objeto e a forma, né, prescrita ou não defesa em lei. Isso tudo está lá disposto entre os artigos 166 e 184 do Código Civil. Né, e aqui a gente passa, finalmente, para uma leitura do tal artigo 190. Né, vamos lá, eu fiz aqui uma série de destaques que a gente precisa fazer pausas ao ler esse artigo. Então, vamos finalmente ao artigo 190 do novo Código de Processo Civil. Versando o processo sobre direitos que admitam a autocomposição, é ilícito às partes plenamente capazes. E aí eu já pergunto para vocês: quais são essas partes plenamente capazes? O menor, então eu estou dizendo aqui que o menor ele não pode convencionar? Não pode negociar? Pode ou não pode? Então, então são direitos que admitam a autocomposição. Gente, até isso a doutrina ela é divergente. Quais seriam os direitos que admitam a autocomposição? Aí você vai me responder: Paulo, são os direitos do quê? Disponíveis. Tem doutrina dizendo que os direitos indisponíveis também podem ser transacionados. Tem. Vamos abrir a nossa cabeça hoje, tá, gente? Mas vocês vão achar que eu sou louca aqui. Vamos abrir a cabeça, porque essa temática tem aí umas nuances interessantíssimas. Pensem, transacionar direitos indisponíveis. Tá? Então já começa aqui: direitos que admitam a autocomposição. Primeiro requisito. Segundo, partes plenamente capazes. O que seriam essas partes plenamente capazes?
de estipular mudanças no procedimento. Então, até aqui, mudanças no procedimento, ok. Mudanças no processo. Não estamos falando de mudanças em âmbito material, e sim em âmbito processual. Para ajustá-los às especificidades da causa. Vejam, ajustá-los à especificidade da causa. Quer dizer, no caso concreto, eu posso convencionar com a outra parte determinado tipo de procedimento? É isso, então? Para cada caso concreto, eu posso convencionar um tipo de procedimento. É isso? É isso. Para cada caso concreto, eu posso convencionar um determinado procedimento. Vejam, convencionar tem que ter aceitação da outra parte. E convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. Então, olha a amplitude de liberdade que as partes têm. Que as partes têm. Cadê o juiz aqui? No 190. Então, as partes podem convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. Antes ou durante o processo. Veja que maravilha. Antes ou durante o processo. Então, antes de entrar com o processo, eu já posso chamar a outra parte para que a gente defina perito, ou já resolvo que vai dispensar o assistente técnico, ou que vamos ratear as despesas do processo, ou que não vamos recorrer. Né? Agora temos aí, já dentro de negócio jurídico, temos o típico e o atípico dentro do negócio. O típico são fáceis da gente entender. Eu trouxe aqui para vocês alguns que estão tipificados aqui no código. O problema é identificar os atípicos. Né? Os atípicos aqui é o X da questão. Mas vejam, já há entendimento de negócio jurídico atípico em pacto de unirrecorribilidade, por exemplo. As partes elas já entram ao judiciário já pactuadas em não recorrer. Quer dizer, o que o juiz de primeira instância decidir, está decidido, acabou. Você concordou que não vai recorrer. Acabou. Ah, mas eu desisti, mas eu me arrependi, agora eu quero recorrer. Não pode. É um acordo. É um acordo. E tem previsão no código? Não tem. Não tem. E é válido? Pode? Pode. Pode. Traz celeridade ou não traz um tipo de acordo desse? Claro que traz. Acabou na primeira instância, acabou o processo, acabou tudo. Aceita, que dói menos, né? Aquela sentença. Aí não tem mais o que fazer. Então, antes ou durante o processo. Então, se você não realizou o acordo antes, durante o processo, fala até que fase do processo eu posso realizar um negócio jurídico processual? Até terminar o processo, né? Porque depois que termina o processo, já não tem mais como fazer acordo nenhum. Acabou. Acabou. Então, tá lá nos tribunais superiores. Pode? Pode. Fase de execução? Pode? Pode. Inclusive, em execução, algo que está sendo muito comentado aí pela grande doutrina, agora inclusive pelo professor Fred Didier, é que quando se fala em escolher, por exemplo, a penhorabilidade ou não do bem, né? Você pode mudar a natureza jurídica de um bem que é penhorável e passar aquele bem para ser impenhorável no acordo entre as partes. Já ouviram falar sobre isso? Não? Pode. Ou um bem que tem a sua natureza de impenhorável e as partes concordam que aquele bem passa a ser penhorável. Gente, o processo civil mudou. Eu fico até arrepiada, porque é muita inovação. É muita inovação, né? Então, vejam que a leitura do artigo não é assim tão simples, né? Direitos que admitam autocomposição, partes plenamente capazes, e aí já respondendo, o menor ele pode convencionar? Claro que pode, desde que representado. Desde que representado, pode. Né? Então, não teria problema algum. É lícito às partes plenamente capazes de estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Então, a esse artigo, ele vem sendo chamado de uma cláusula geral de negócios processuais. Por que seria uma cláusula geral? Porque não tem um rol, né? Não tem um rol do que pode ou não pode ser feito, o que pode e o que não pode ser negociado. É livre, né? O céu é o limite.
o céu é o limite. Então, cláusula geral. Então, essa é a inovação do artigo 190. Não traz um rol. Bom, quanto aos requisitos de validade, né, nós temos aqui, então, os direitos que admitam a autocomposição, parte plenamente capazes, objeto lícito, forma tem que ser escrita, né? Ainda que as partes convencionem audiência, né, convencionem no escritório de um advogado, tem que ser reduzido a termo. Não há que se falar em nada oral, a forma não é dispensável. O momento, então, antecedente ou incidental. Dentro aqui, ainda falando dos requisitos de validade, quando a gente mencionou lá dos direitos que admitam a autocomposição, como sendo requisito para o negócio jurídico processual, temos o enunciado 135 do Fórum Permanente, que vocês sabem, né? Não basta a gente saber Constituição, Código de Processo Civil, as alterações referentes ao Código de Processo Civil, né? Já tivemos 11 alterações, né? Então, se você tem um CPC aí do meio do ano passado, ele já está desatualizado, né? Em novembro nós tivemos alterações há um ano atrás. E os enunciados, né? Temos aí uma era de entendimentos. Enunciados do Fórum Permanente, de processualistas, enunciados dos magistrados, enunciados dos advogados públicos, enunciados da Paula, vou começar a criar os meus aqui também. Então, brincadeiras à parte, mas o enunciado 135 do Fórum, que é um evento respeitadíssimo com os maiores processualistas do país que debatem, né, determinado tipo de matéria, determinada temática a fundo para que esses enunciados sejam aprovados. Não são fáceis de se aprovar enunciados, e esse foi aprovado, que traz lá justamente sobre a indisponibilidade do direito material. Então, lembram que lá no começo da redação do artigo falam em direitos que admitam a autocomposição. Então, não é de simples entendimento que são direitos disponíveis, porque foi aprovado no enunciado do Fórum Permanente o enunciado 135, que diz lá na sua redação: a indisponibilidade do direito material não impede, por si só, a celebração de negócio jurídico processual. Quer dizer, eu posso ou não posso convencionar, transacionar algo relacionado ao direito disponível? Posso. Posso. Incrível, né? Temos aqui também os enunciados 253 e 256 do Fórum, que eu chamo a atenção, né? Que diz lá: o Ministério Público pode celebrar negócio processual quando atua como parte. Quando atua como parte, pode. Em âmbito institucional, pode? Vamos refletir. Pode? Eu acredito, doutora, que se for para o bem da administração da justiça, eu acho que tudo pode. Por exemplo, Tudo pode? Não, cuidado. Veja, tudo pode. Veja o que eu disse anteriormente. Eu disse que o que for para a boa administração da justiça, eu acho que pode. Porque realmente a parte meritória, a primazia do mérito, fica sempre à frente. E o processo, quando ele puxa para trás uma verdade real, vista a olho nu, como por exemplo, eu trato com interdição. Chega na minha vara, tem aquele processo de interdição, todo aquele procedimento. Mas eu estou vendo que a pessoa é realmente incapacitada, ela não tem condições de exercer atos da vida civil. Eu nem espero que parte nenhuma faça acordo de negociação processual, porque eu acho uma afronta a pessoa doente e até aquele que cuida, fere a dignidade dela, um procedimento desgastante, humilhante, minimizante. Então, como eu não me interessa nem o Ministério Público, a senhora disse aí que o magistrado está pouco colocado à parte do novo Código de Processo. Me permita, e com a devida
devida permissão. Eu não acato essa opinião da Tíssima Venha. Eu acho que o magistrado, muito pelo contrário, não sei nas outras áreas, na minha que é família e trato com interdição, ele, o magistrado, ele tem um fator de realce muito grande para dar primazia do mérito com a verdade real, princípio da economia processual, reduzir o processo, independentemente até das partes. Então, eu dou a sentença, Shirley. Sim. Eu dou a sentença e se o Ministério Público recorrer, ele perde em todas as instâncias que a pessoa é vista como incapaz. Certo, mas eu não reduzi o papel do magistrado, também me peço desculpas, não de forma alguma reduzi o papel dos magistrados do novo Código de Processo Civil. Eu estou tratando só no âmbito dos negócios, tá certo? Entenda, doutora, permissão e desculpa. Eu quis dizer o seguinte, que a doutora disse, o magistrado, os advogados estão muito mais, eu não sei o que no Brasil não estão fazendo. Eu fiquei aqui esperando, para chegar a minha hora. Quis desabafar agora, no seguinte sentido, nós, quando tratamos de interesse público e de uma boa administração da justiça, acredito que grande parte dos colegas da nossa área, não sei, porque nós pouco temos tempo de conversar uns com os outros, ficamos dentro do nosso gabinete, é pena que tenda a sociedade diversamente o contrário, mas nós somos ousados no sentido de dar primazia ao mérito, ao interesse público, à verdade real, à economia processual e na família todos os outros princípios, solidariedade, dignidade da pessoa humana, que é o que fala mais alto, porque a dignidade da pessoa humana está ligada até a uma redução do processo. Então, desculpa eu ter... Não, eu agradeço a sua colocação pertinente, inclusive discordar de mim faz parte. Aliás, eu falo mal dos magistrados, mal entre aspas, né? Dentro desse aspecto dos negócios, eu fico até um pouco assim com medo, né? Daqui a pouco eu saio fugida daqui 10 metros, ou não volto mais. Em toda a área, doutora, eu vou usar um português chulo, mas eu gosto de músicas clássicas e de salto alto. Mas assim, brincando um pouco, claro, a burocracia tem todo o campo. Com certeza. Então, eu acho, e sempre me doeu dentro dos bancos de faculdade, quando se dizia que no direito nada se criava, tudo se copiava. Isso era aviltante à minha pessoa. Mas eu estou vendo que nós magistrados, que pesem todo respeito a vocês, quando nós queremos e temos oxigenação no cérebro, a gente consegue reduzir a infelicidade de muita gente. Não, com certeza. Vamos aqui exaltar e enaltecer, né, o papel dos magistrados de forma alguma. O que eu quis passar de mensagem, só para a gente finalizar essa observação da nossa colega, foi que o papel do magistrado nesse aspecto negocial ficou reduzido. Isso aí é fato. Mas ele propõe, querida, porque como os colegas... Sim, então, mas então ele é parte do negócio? Ele pode ser parte? Não. Ele pode é propor? o administrador do processo. Sim. E como não deixa de ser. Não falei isso, não deixa de ser. O que eu quis dizer é que as partes agora têm maiores poderes em transacionar, independente da opinião do juiz, ou do querer ou não do juiz. Né? Para que seja dada uma maior celeridade, inclusive ajuda ao magistrado. Pensem vocês que já, até adiantando um pouco da explanação, mas só para pegar o gancho, quando as partes fazem a calendarização, né, já chegam lá para a sua vara, com tudo pronto. Olha, doutor, aqui ó, data da audiência de conciliação, da instrução, da perícia, data para isso, data para testemunha, data para não sei o quê. Poxa, já não está prontinho, trabalho redondinho. Quem trabalhou nessa negociação? A vara já está recebendo aquele trabalho pronto das partes. A calendarização é fantástica. É fantástica. Você chegava na sua vara com tudo pronto. Perfeito. Né? Quer dizer, em que ambas as partes já vislumbraram datas, já acordaram tudo, quer dizer, só para que você possa homologar essas datas, né? Porque tem que saber também se há disponibilidade da vara nessas datas. E já está tudo resolvido. Quer dizer, aquele processo, ele tem data para começar e data para terminar. É ótimo. Não é ótimo? Quer dizer, olha o poder do advogado aí.
foi com esse intuito que eu quis trazer o diálogo, certo? Não de desapreciar o papel de vocês, por favor. Vamos lá, então. Vamos terminar aqui. O meu computador descarregou um pouquinho, então a gente termina esse slide. Eu vou dar só 5 minutinhos de intervalo para a gente voltar, porque os debates eles são muito intensos. Eu gosto exatamente disso mesmo. Mas vamos finalizar aqui apenas com a leitura desses 2 enunciados do fórum, que diz então que o Ministério Público pode celebrar negócio quando atua como parte. Certo? No mesmo sentido, veio o enunciado 256 também do fórum, que diz que a Fazenda Pública pode celebrar negócio jurídico processual. Pode. Agora, convencionar prerrogativas. Não pode. Imagina o defensor público convencionar o prazo. Nem ele vai querer, nem tem interesse, até porque nem tem nem gente para poder fazer esse serviço. Agora vejam que ficou faltando um enunciado para a Defensoria Pública. Né? A Defensoria Pública não teve enunciado nesse sentido, né? Só que por analogia, então, entende-se que o defensor público pode convencionar, como já vi, inclusive estava aqui presente hoje o professor Beron Rocha, defensor público aqui do Estado, defendendo sobre a legitimação extraordinária da Defensoria Pública no negócio jurídico processual. Então, ele tem um trabalho nesse sentido, um texto muito interessante, que fala sobre a legitimidade extraordinária da Defensoria Pública no negócio jurídico processual. Mas a Defensoria Pública, então, poderia negociar? Poderia convencionar? Prerrogativas não dá. Como é que você vai virar para outra parte e vai falar que vai recorrer em 2 dias, sendo que você tem 30? Você não tem nem gente para isso, você não tem nem tempo para isso. Tempo hábil, imagina. Ou não, vamos marcar uma audiência aqui, poderia ser para daqui a 6 meses, para ser amanhã. Não tem como, não tem. O judiciário, né, a gente avançou muito no sentido da letra da lei. Mas a gente tem estrutura para isso? Nós temos estrutura para isso? Né? O que eu ressalto muito quando eu dou esse curso, essa aula de negócios, é que o advogado tem que enxergar os poderes que ele tem. Tem que fazer o papel dele. Né? E o magistrado fica ali reduzido a acatar ou não, a estabelecer, a visualizar os requisitos de validade. O magistrado, ele não vai homologar o acordo. Ele vai ver se aquele acordo, se aquele negócio obedece os requisitos de validade. Que requisitos de validade são esses? Aqueles lá do artigo 104 do Código Civil. Partes capazes, objeto ilícito. Então, o magistrado, ele vai, né, inclusive tem no parágrafo único, o magistrado, ele vai realizar o controle de validade dos negócios. Agora, homologar é que é o X da questão. Não é necessária a homologação judicial. Né? Claro que tem aí os casos excepcionais que a lei manda a homologação. Tirando esses casos que a lei manda, em todos os outros, não precisa. Não precisa. Bom, vamos parar 5 minutinhos, só para eu colocar meu carregador para funcionar e a gente volta. Mas não mais do que isso, porque eu estou muito empolgada, tem muita coisa para falar. Tá certo? Obrigada. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui a esse tema aí, que eu imagino que foi fruto de debates aí nesse horário do intervalo. Bom, então, ficou faltando, então, um enunciado para a Defensoria Pública, certo? Mas, por analogia, entende também que podem transacionar. O momento da celebração. Bom, o próprio artigo diz que antes ou durante o processo. E como é que ficaria a questão, então, do direito intertemporal? Né? Então, são válidos os negócios jurídicos atípicos celebrados antes da vigência do CPC 2015. Temos um enunciado 493 também do Fórum Permanente, que traz lá o negócio jurídico processual celebrado ao tempo do CPC 73 é aplicável ao início da vigência do CPC 2015. Quer dizer, então, se foi realizado um acordo com o CPC antigo, na vigência do CPC antigo, esse acordo ele permanece válido, né, na vigência, então, aí do novo Código de Processo Civil. Temos
esse enunciado aqui, número 19 do fórum, que traz aqui para a gente que são admissíveis os seguintes negócios bilaterais, dentre outros. Então, são admissíveis. Então, já respondendo aquele catatal de questões que eu lancei ao início lá da nossa palestra, sobre quais são, então, os negócios que são admissíveis. Então, temos que são admissíveis acordo para realização de sustentação oral, acordo para ampliação do tempo da sustentação oral. Então, pode se ampliar, passar para 20 minutos, né? 60 minutos, enfim, também tudo dentro do razoável, né? A lei não diz lá um limite, mas você não vai ficar 5 horas numa sustentação oral, né? Temos aqui pelo razoável. Julgamento antecipado de lide convencional, convenção sobre prova. Então, as partes podem convencionar qual a prova que vai ser usada naquele determinado caso concreto, e redução de prazos processuais, também podem reduzir, né? Lá eu dei exemplo até do recurso especial, extraordinário, que são de 15 dias. Se as partes quiserem convencionar que serão em 3, pode ser em 3, sem o menor problema, né? Para isso que servem os negócios, para que ande o processo de forma mais rápida, para que se dê celeridade a esse processo. Então, tem aí essa disposição aí do enunciado número 19 do fórum. Temos aqui alguns negócios processuais típicos. Esses negócios já é do conhecimento de vocês, mas eu fiz só relacionar, só linkar para que vocês percebam que são negócios, são transações, são acordos que estão tipificados no Código de Processo Civil, né, que já existiam. Essa é a eleição de foro do artigo 63, então é um negócio jurídico típico, né? As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta a ação, oriunda de direitos e obrigações. Então, está na própria letra da lei. Então, negócio jurídico típico, artigo 63, isso não é novidade, né? Agora, vejam, alterar a competência absoluta, aí é um pouco demais, aí não pode. Não pode, temos que obedecer à Constituição, regras constitucionais. Também a gente não pode sair rasgando a Constituição, os princípios, tudo para poder prevalecer um acordo, né? Temos aí que fazer uma ponderação do que pode ser realizado. Então, acordos para eleição de foro. Ok, artigo 63 do Código de Processo Civil. Convenção sobre o ônus da prova, também não é novidade. Está disposto lá no artigo 373, parágrafo 3º do CPC. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes. Então, as partes podem convencionar, né, sobre o ônus da prova. Artigo 373, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Então, negócio processual típico. Também não é novidade. Suspensão convencional do processo. Suspende-se o processo pela convenção das partes, né? Artigo 313, inciso 2º do Código de Processo Civil. Então, as partes podem convencionar a suspensão do processo. Agora, tem acho que é um inciso lá, que diz o prazo máximo. Salvo engano, são 60 dias. Também não pode ultrapassar esse limite, né? Tem que obedecer à letra da lei. Então, você está lá dizendo que a suspensão máxima são 60 dias, não pode suspender o processo por 3 anos. Aí não faz sentido, né? Abandona o processo, então, porque é melhor, né? Mas suspender o processo por 3 anos não faz o menor sentido. Reconhecimento do pedido pela renúncia ao direito ou pela autocomposição, né? Então, letra da lei, artigo 487, inciso 3º do Código de Processo Civil, que diz lá, haverá resolução de mérito quando o juiz homologar a transação. Então, esse daí, mais claro, sobre o que a gente está falando, o impossível. Então, artigo 487, inciso 3º do Código de Processo Civil. Organização consensual do processo. Artigo 357, parágrafo 2º. As partes podem apresentar ao juiz para homologação, vejam, homologação. Então, aqui precisa de homologação, precisa. Então, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Então, organização consensual do processo, também negócio jurídico típico, artigo 357, parágrafo 5.
Escolha consensual do perito. Então, as partes podem escolher o perito? Pode. Está no próprio artigo 471. Vocês vejam, as partes. Olha quanta coisa que as partes podem fazer. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando o mediante requerimento, desde que a perícia consensual substitui para todos os efeitos a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. Então, artigo 471 do CPC. Então, as partes podem convencionar o perito, não precisa ficar adscrito aquele perito que já é do juízo. Não precisa. Agora, é claro, a escolha de comum acordo. O mais difícil, né, em se realizar o negócio é o comum acordo, é o tal do comum acordo. Porque, senão, né, as duas partes têm que concordar. Né? E o calendário processual. Também está lá no artigo 191 do Código Processual. Esse artigo 191, ele é brilhante. Ele é brilhante. Imaginem vocês que as partes fazem o trabalho agora da serventia, né? Lá da vara. As partes vão levar um calendário todo pronto, com data de início e data de fim daquele processo. Isso é fantástico. Né? Diz lá, de comum acordo, já vejo que o artigo começa, de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Então, aquele casal que está numa situação de litígio grande, que um não consegue nem olhar para a cara do outro, mas eles têm um objetivo comum, que é o quê? A separação logo, né? O divórcio logo. Não querem se livrar um do outro. Então, calendário para eles é fantástico. Por quê? Já tem lá o tempo para retirar o nome, que isso aí é que sai até na hora, mas já tem tudo lá, já pode levar tudo já estabelecido para o juízo. Alteração de nome, pensão alimentícia, se tiver filho já também, se tiver filho ele tem menor, não, tem que ter o Ministério Público, né? Mas aí pode convencionar? Pode também, as crianças estarão representadas pelo Ministério Público, né? Então, pode ter convenção nesse sentido. Então, já leva lá o juízo tudo pronto. Então, uma separação que poderia durar um ano, aí até a separação de bens, já para realizar toda a partilha, né, a parte sucessória, isso daí pode ser realizado em meses. Né? Teve um caso que até o professor Leonardo Carneiro da Cunha ele conta que foi feita uma separação litigiosa em meses. Né? Isso com muitos bens, com ânimos cerrados de ambas as partes, um queria um garfo, outro queria uma faca, um queria um copo, outro queria outro copo. Mas no momento que fizeram um calendário, aquilo foi obedecido, processualmente falando. Então eles tinham lá as datas das audiências para poderem brigarem e divergirem de tudo, mas tinha que terminar naquela data o processo. Então o processo com data para começar e data para terminar. Isso é fantástico, né? Agora, como é que funciona na prática isso? Né? Se levarem lá para a vara de vocês vão se opor a isso? Vão se opor a essa calendarização das partes? Porque vocês acham que o juízo que deveria resolver isso. Isso não é para ninguém botar pitaco, né? Dar pitaco, dar palpite. Não, isso aí é bem-vindo. Mas assim, como tem a participação do juiz, ele vai avaliar essa questão da pauta dele. Sim, mas a gente comentou sobre isso, né? O juiz vai dizer se aquela data que as partes acertaram se é uma data também conveniente, uma data com disponibilidade do juízo, né? Porque não depende só do juiz também. Tem a série ali, né? Dos outros auxiliares que também precisam estar à disposição daquela calendarização. Né? Então, mas já levando tudo pronto para salvar, olha que maravilha. Olha que maravilha, né? Para começar e terminar. Então, calendarização é algo fantástico. Agora, tem um doutrinador muito bom nessa matéria, que é o professor Antônio do Passo Cabral, que ele entende que a calendarização não é um negócio jurídico. Não é um negócio jurídico. Ele é a favor da calendarização, mas não vê a calendarização como um negócio jurídico, certo? Mas está aí entre os negócios processuais típicos a calendarização. Esse artigo 191, eu acho que é um artigo que dá muito, tão poder quanto 190. Porque você já levar tudo pronto, poxa, que maravilha, né? Agora, é claro,
Se as partes estão divergindo completamente, não há que se falar como é que você chega para o outro advogado da parte contrária para fazer um calendário. A pessoa não quer nem te ver, né? Não vai nem te receber. Em sentido contrário, temos aí outros casos em que não, que a calendarização é muito bem-vinda, para que termine logo isso. Né? Então, pode ser bom, muito bom por um lado. E para o advogado, então, nem se fala. Já vai estar com a vida toda regrada, com previsibilidade e já sabendo quando entram os honorários. Olha que coisa maravilhosa. Né? E traz previsibilidade para o judiciário também. O judiciário já fica lá, já sabe a data de quem vem, de quem sai, de quando termina. Imagina um juiz que já sabe a data que o processo termina. Isso é fantástico para aquela vara. Maravilhoso. Né? Temos as metas que devem ser obedecidas também de julgamento. Bom, existem aqui umas outras possibilidades de convenções sobre o procedimento, e aqui já é doutrina falando, do professor Fernando Gajardoni, que seria o estabelecimento de novas formas de citação ou intimação, né, via e-mail, WhatsApp, telefone, citação por advogado, desde que, lembrando que tem que ser certificado, desde que devidamente certificado. E aqui em Fortaleza já funciona algo nesse sentido, né? De grupos de WhatsApp, citação por e-mail. Tem o lado positivo e o lado negativo, né? O lado positivo, ok, sempre a busca da celeridade, né? Agora o lado negativo, imagina que o seu filho vê o teu celular, enfim, para o advogado já está correndo prazo, né? Visualizou, como é que é isso? Né? Tem que estar certificado. Então, a dependência maior da gente com os telefones, né? Se ficar sem internet um dia, você está morto. Se você ficar sem internet. Então, seria então o estabelecimento de novas formas de citação. Teve uma reportagem que eu li que um dos primeiros a criar um grupo de WhatsApp da vara foi no interior de São Paulo. E aí, o juiz deu uma entrevista, né? Tem essa entrevista disponibilizada no Google. Mas quem ficou responsável, ele autorizou, né, como era uma comarca de interior, ele autorizou que a diretora da vara criasse um grupo de WhatsApp para aqueles advogados que tinham processos naquela vara. E aí a diretora, né, que gerenciava o grupo, colocou todos os advogados no grupo da vara tal. Só que ela, a diretora, que tinha todo o trabalho, claro, né? Ela marcava as audiências pelo grupo de WhatsApp, ela chamava o advogado para avisar que já tinha saído alguma decisão, então, para que o advogado comparecesse à vara. De interior, acaba que o processo vira uma fofoca, uma certa fofoca processual, né? É muita gente sabendo do seu processo, que não deveria estar sabendo, né? Enfim, do andamento, se o seu processo andou mais rápido do que o meu, eu vou estar sabendo também, afinal, estou no grupo. Quem que marcou para a audiência em 2 meses e a minha marcou em 6. Então, tem esse lado negativo, essa repercussão aí, né, que a gente sabe que acontece, ainda mais quando é com a marca de interior. Aí, todo mundo conhece, né? Aqui no Ceará, eu já estou achando uma azeitona, todo mundo conhece aqui. Imagina numa comarca de interior. Bom, então, esse estabelecimento de novas formas de citação ou intimação, estabelecimento também de novas formas de colheita de provas, que também pode ser via telefone, e-mail, extrajudicial, e, por fim, a criação de um procedimento próprio para o caso. Esses aí eu não vi, desconheço. Se vocês tiverem alguma experiência sobre um gerenciamento próprio para o caso concreto, eu até gostaria que fosse compartilhado, né? Porque seriam as próprias partes criando um procedimento para aquele caso concreto, gerenciando aquele processo. Como é que seria isso na prática? Né? E aí eu volto à pergunta inicial, como é que ficaria aí a atitude do poder, o juiz, o papel do juiz? Né? Bom, quanto aos negócios atípicos, e esses sim, os mais difíceis, né, e de serem encontrados, e portanto entendidos e compreendidos e, enfim, estabelecidos, né, temos aqui algumas situações jurídicas processuais, como, por exemplo, a criação de hipótese de legitimação extraordinária, que não tem no Código de Processo Civil. O acordo de rateio de despesas processuais. Imaginem vocês que as partes podem dividir as despesas do processo, de comum acordo. Não tem isso também estabelecido no Código de Processo Civil. Né? Como forma o procedimento,
O acordo de instância única, já se fala em um pacto de irrecorribilidade. Né? Aquele exemplo lá que eu mencionei anteriormente, é que as partes pactuam de não recorrer. Da sentença que for prolatada em primeiro grau, é a que vai prevalecer. Queira você ou não. Se você se arrepender, já era. Né? Depois que casa, tem que aguentar, não é isso? Já era. Tem que vai até o fim, não vai recorrer. Você fez um acordo. E um acordo de penhorabilidade ou de impenhorabilidade. Esse é demais. Esse é demais. É você alterar a própria natureza do bem para dizer se vai ser penhorável ou não. Como negócio jurídico, como convenção entre as partes. É muita inovação processual. É ou não é? Muita inovação processual. É curioso imaginar alguém abrindo mão de uma garantia. O que eu acho mais engraçado é, na fase executiva, você virar e falar, não, esse bem agora eu vou torná-lo penhorável. Eu queria ver quem é que numa execução vai dar um bem como penhorável. Essa eu estou para ver, né? Impenhorável eu acho que é o mais fácil da gente resolver isso, né? Tornar aquele bem impenhorável para que a execução não recaia sobre ele. Agora, penhorável, né? Quem é mais? Enfim, diga. Era uma sugestão. Tenta estar um pouquinho mais distante do microfone, que ele é sensível e acho que fica melhor pra gente. Vamos fazer a experiência. Assim, ficou melhor? Ficou bem melhor. Tá bom, obrigada. Porque ele dá Tá bem, obrigada. saturação. Bom, esse é realmente complicado, né? O bem que vai ser impenhorável, as partes poderem transacionar, realmente enfim. Bom, por favor, já partindo aqui para a reta final, sobre os limites da negociação, né, devem ser respeitados interesses públicos relevantes. E aí agora até eu já tenho minhas dúvidas sobre o que seriam os interesses públicos relevantes. Né? Porque se a gente já falou aqui que até direito indisponível a gente pode transacionar, então a gente tem que ficar em alerta aí com esses conceitos, né, também teóricos. Né? Então devem ser respeitados os interesses públicos relevantes. E aí eu pergunto, o que são esses interesses públicos relevantes? E relevante para mim é observar um prazo de 15 dias e não convencionar? Ou convencionar um prazo estabelecido por lei que é de 15 dias e passá-lo para 2 dias? Né? Então, desde que respeitados esses interesses, as convenções elas podem ser sim uma nova forma de gerenciamento de caso que vai substituir o protagonismo do juiz pelo das partes. Agora vejam, o parágrafo único do artigo 190. O parágrafo único diz lá, sua redação: de ofício ou a requerimento, o juiz controla a validade, então ele controla a validade do acordo. Né? Aquele controle de validade lá restrito aos requisitos do artigo 104 do Código Civil. Então o juiz, de ofício ou a requerimento, ele controla a validade das convenções previstas nesse código, recusando-lhes a aplicação. Então, vejam, somente tinha até que ter um neon, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Né? Essa situação de vulnerabilidade, só uma observação, não se deve confundir com hipossuficiência. Né? Vulnerabilidade é uma coisa e insuficiência é outra. O vulnerável não é aquele que é pobre, né? Que está na situação de vulnerabilidade. Então, somente nesses casos é que o juiz vai negar o negócio jurídico processual. Né? Inserção, casos de nulidade, e aí cai lá naqueles requisitos do Código Civil, quando o negócio é nulo. Inserção abusiva em contrato de adesão, não há nem que se falar da desproporcionalidade das partes, nesse caso, ou em alguma parte se encontra em manifesta situação de vulnerabilidade. Né? Aquela parte que está na iminência de assinar um contrato ou não, um negócio ou não, de realizar um negócio ou não, só que ela na hora não consegue nem raciocinar numa iminência de ter um cônjuge, um parente internado no hospital, ela assina um contrato que o hospital está dando, porque se ela não assinar naquele momento, a pessoa pode virar óbito a qualquer momento, a qualquer segundo. Então ela nem está lendo aquilo, então ela tem manifesta situação de vulnerabilidade. Então existe acordo nessa situação? Claro que não. Claro que não. E aí, o código foi bem expresso nesse sentido.
Então, quando tiver essas 3 hipóteses, não há que se falar em negócio jurídico processual. E o poder do juiz, de acordo com a redação do parágrafo único do 190, fica então limitado ao controle da validade do negócio. Temos aqui já o artigo, só para a gente já correr, o outro slide eu já havia mencionado. O enunciado 133 do Fórum, que diz lá, salvo nos casos expressamente previstos em lei, os negócios processuais do artigo 190 não dependem de homologação judicial. Então está aí o enunciado que diz que não é necessária a homologação do juiz, exceto nos casos previstos em lei. Então, é dispensada a homologação dos negócios jurídicos processuais. Dispensada. Já me encaminhando aqui para o final e convidando, por fim, os colegas magistrados para o debate, né? Eu pergunto aqui, os juízes, então, podem ser parte de negócios processuais? Bom, então temos aqui algumas correntes, né, que não são aí uníssonas na doutrina. O professor Fred Júnior, ele entende que o juiz integra o negócio como autêntica parte, como no caso do calendário, o acordo para ampliação do tempo da sustentação oral, convenção sobre provas. Já o professor Antônio Cabral, ele entende que o Estado juiz não tem capacidade negocial, tampouco pode celebrar acordos com relação a interesses que podem se confundir com os interesses das partes. Então, o juiz não poderia realizar acordo processual. E os professores Nelson Neri e Rosa Neri dizem que as partes podem apresentar o acordo pronto, sem a intervenção do juiz na sua elaboração, mas sua validação dependerá da análise e referendo do juiz. Então, já passa de volta um tanto quanto esse controle para a mão do magistrado, né? Então, vejam que temos aí 3 vertentes aí para que a gente possa tentar chegar aí, quem sabe, mais para frente, amadurecer as ideias e chegar aí a uma única resposta, né? É evidente que, mesmo não participando como agente do negócio jurídico, o juiz ele acaba experimentando reflexões no seu dever, poder de condução e gestão do processo. Né? O importante é que esses reflexos sobre a atividade do juiz não impliquem no seu comprometimento substancial. Aí é difícil, como é que separa isso? Né? O juiz não se envolver naquele caso, não sei. Preciso que vocês me contem um pouco da experiência de vocês, de como não se envolver e não se relacionar com aquilo. Os deveres e poderes do juiz não podem ser objeto de convenção que pertencerem à esfera de titularidade estatal, do qual o magistrado é agente. Essa é uma frase interessante do professor Fernando Gajardoni. Então, não pode, os poderes e deveres, claro, então, né, o magistrado não pode negociar, não pode, né, nesse âmbito não pode. Não é possível, e o Fernando Gajardoni ainda continua, não é possível sequer utilizar-se por analogia a possibilidade de convenção a respeito dos poderes do árbitro. Então, já levando aqui para o âmbito de uma arbitragem, certo? Bom, a regra geral dos negócios jurídicos seria, então, uma eficácia imediata da convenção, aquilo já passa a valer na hora, de automático. O controle do negócio processual pelo juiz é sempre a posteriori e restrito, então, novamente, aos planos de existência e validade do negócio. Então, eficácia imediata da convenção. Eficácia imediata da convenção. Para a gente já finalizar, aqui apenas a leitura do artigo 200, que corrobora com isso que eu falei há pouco, que diz lá que os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, a modificação ou extinção de direitos processuais. A desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. Né? Então, para ir aqui na desistência da ação é necessária a homologação judicial. Então, vejam, os efeitos produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção dos direitos processuais.
As vantagens de se ter um negócio jurídico processual, então, seriam várias, né? Economia, gestão processual, propriamente falando, uma programação do judiciário, previsibilidade, controle de custos, né? Fixação de metas e um reforço do acesso à justiça, um reforço, né, maior ao acesso, um estímulo ao acesso à justiça. Bom, com isso eu finalizo, pessoal, deixo os meus contatos. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser depois comentar alguma outra questão pertinente a essa temática dos negócios jurídicos, eu me encontro à disposição. Fico aberta aqui para o debate. E antes de finalizar, gostaria de comunicá-los que recentemente eu lancei um aplicativo jurídico, acho que único no mercado, que se chama que se chama CTC Anotado. É um código de processo civil que vem com anotações artigo por artigo dos principais processualistas de todo o país. Foi um código elaborado com minha coordenação do professor Beron Rocha, defensor aqui do Estado do Ceará, dos professores Marco Aurélio Peixoto, Renata Cortez, Sabrina Dourado e Rodrigo Mazei. Esse aplicativo ele foi lançado agora em agosto, em Brasília, lá no Instituto de Direito Público, e nós já temos 12 mil downloads, né? Está sendo um sucesso aí entre os processualistas, porque depois que você baixa, é uma ferramenta super útil de acesso à lei, não precisa utilizar a internet, não precisa de 3G nem de Wi-Fi. Então, se você estiver numa comarca de interior, né, estiver no avião, no trem, você consegue ter acesso à lei, à letra da lei e às anotações, né, dos principais juristas processualistas do nosso país. E a cereja do bolo é que ele foi feito em homenagem ao professor Fambier, né, quem nós temos muito carinho e que ficou muito emocionado com essa homenagem. Então, convido a todos vocês para baixarem o aplicativo, de fácil manuseio, e divulgarem aí entre os colegas de vocês. Muito obrigada.